Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ao momento da palavra, ao tempo da palavra. Hoje o culto está correndo, Jesus, já 10:09. Glória a Deus. A gente tem mais alguns minutinhos para nós celebrarmos ao Senhor com o tempo da ministração da palavra. Livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, a partir do capítulo de número 5, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso 1. Quero compartilhar com você algo que Deus falou ao meu coração nessa tarde, um devocional breve, objetivo, mas muito edificante, quando nós falamos a respeito do chamamento de Pedro, Simão Pedro, na grande pesca maravilhosa. Livro de Lucas, capítulo de número 5, nos diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Isso falando a respeito de Jesus. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhes: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, por que mandas? Lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que lhe rompiam-se as redes. E fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem o ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que tal quase iam a pique. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Peça para que o Espírito de Deus fale no seu coração. Põe a mão no seu coração e diga: Espírito de Deus, fale comigo. Espírito de Deus, ministra ao meu espírito. Ensina-me, Senhor, para que, Senhor, a Tua palavra possa vir como rema sobre o meu coração, que eu possa, Senhor, ouvir, discernir e me alimentar daquilo que está no Teu coração. Espírito de Deus, tenha liberdade para liberar sobre nós, ó Deus, a Tua palavra, que a Tua glória seja manifesta nesse lugar, que a Tua palavra, Senhor, possa nos edificar, possa nos exortar, possa nos alinhar, possa nos saciar, ó Deus, da plenitude dos céus. Nós, ó Senhor, nos alimentamos do Senhor e nos abrimos para ouvirmos a Tua voz nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Meus amados, quando nós olhamos o livro de Lucas, no capítulo de número 5, a Bíblia nos traz uma referência, principalmente aqui nos primeiros versículos, do primeiro versículo até o versículo de número 7 que nós lemos do livro de Lucas. Ele nos traz aqui um momento muito especial. Primeiro, ele faz aqui o retrato do chamamento do apóstolo Pedro, no momento em que Pedro teve um real encontro com Jesus. Um momento em que Pedro se deparou com a verdadeira graça de Deus, que mudou a sua vida, que o tirou de pescador de peixe e o tornou pescador de homens. A reflexão que nós vemos desse encontro inesperado, desse encontro inigualável, desse momento súbito que ocorreu na vida de Pedro, que houve e trouxe uma reviravolta, uma transformação que o levou a um nível diferente de entendimento, porque no momento em que Pedro se encontrou com Jesus, a vida dele foi transformada, a história dele foi transformada, a família dele foi transformada, a profissão dele foi transformada, porque todas as vezes que nós
nós nos deparamos com Cristo, todas as vezes que nós temos um encontro real com Jesus, alguma coisa em nós é mudada. Quando nós encontramos Jesus, a nossa vida é mudada, as nossas expectativas são mudadas, o nosso caráter é transformado, o nosso arredor começa a ser modelado e moldado. Por quê? Porque nos tornamos o reflexo daquele da qual nós o adoramos. Assim como o filho se torna o reflexo do pai, assim nós, quando temos um encontro com Cristo, quando nós temos um embate verdadeiro com Jesus, a nossa vida é impactada, nós somos transformados na nossa forma de pensar, transformados no nosso modo de agir, transformados nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas posições, nas nossas posições com relação à nossa vida. E Pedro teve uma grande transformação. Pedro teve um encontro genuíno e transformador, que mudou ele e o tornou de pescador de peixe a pescador de homens. E se olharmos o texto de uma forma bem categórica, você vai analisar que aqui Deus ele veio intervindo na vida de Pedro num momento muito caótico, num momento catastrófico. Pensa, Pedro passou o tempo inteiro lançando as redes no lago de Genezaré, conhecido como Mar da Galileia, um lago de 19 quilômetros, onde ele passou a noite inteira lançando as redes de um lado para o outro, querendo ou tentando pescar, para que ali ele pudesse trazer alimento para sua casa, para que ele pudesse revender aquilo e pagar os seus impostos. Ou seja, ele estava fazendo com que o meio dele de sobrevivência fosse tirado daquele momento do mar, até que ele pescou a noite inteira lançando de um lado para o outro e não conseguiu pegar nada. E aí nesse momento o texto nos fala que Jesus estava descendo com uma grande multidão. E a multidão estava querendo ouvir, porque onde Jesus está, há uma atração divina, há uma atração de presença, há uma atração de pessoas. Quando você está cheio da glória de Deus, da presença de Deus, aonde você passa, as pessoas querem ouvir a respeito daquilo que você carrega. As pessoas querem ouvir a respeito daquilo que você está imbuído, daquilo que a sua alma está resplandecente, daquilo que está fluindo dentro de você. Quando você tem um encontro real com Cristo, você se torna a resposta para essa geração. Você se torna a resposta para os seus familiares. Você se torna a resposta para os seus amigos do trabalho. Então as pessoas não leem a Bíblia para saber quem é Jesus. As pessoas não vão atrás da Bíblia para poder saber o que é que pode mudar. As pessoas leem você, porque você é a Bíblia encaminhante. Você é a Bíblia andante. Você é a transformação de Cristo. Então, se alguém quiser conhecer Jesus, eles não vão olhar para a Bíblia, não, eles vão olhar para você, porque você é o reflexo de Cristo. E quando nós refletimos a Cristo, a nossa vida fala a respeito daquilo que nós refletimos. A nossa vida fala a respeito daquilo que nós adoramos. A nossa vida fala a respeito daquilo que nós veneramos. É por isso que as pessoas que amam o dinheiro se parecem com o dinheiro. É por isso que as pessoas que amam somente bens, elas vão somente parecer-se com os bens. É por isso que pessoas que amam somente a intelectualidade dessa terra, elas só vão parecer com a intelectualidade dessa terra. Mas as pessoas que são apaixonadas por Jesus, elas queimarão 24 horas por dia, e as pessoas que olharem para ela verão o Cristo revelado sobre ela. Então as pessoas não vão ler a Bíblia, elas não vão ver uma literatura para saber a respeito do Cristo ressurreto. Não, elas vão olhar para você e vão ver em você Cristo manifesto através de você. Porque nós somos as cartas vivas de Deus para esta geração. Você é a carta viva de Deus
para esse tempo. Você é a resposta de Deus para a sua geração. Você é a resposta de Deus para a sua família. Você é a resposta de Deus no teu emprego. Você é a resposta de Deus para os seus vizinhos. Ei, seus vizinhos talvez possam nunca entrar dentro de uma igreja, mas eles vão ver a manifestação do próprio Deus sendo revelado através do seu testemunho. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro teve esse encontro com Jesus. A vida dele mudou radicalmente. No versículo de número 4, o que mais me chamou a atenção, quando nós olhamos no versículo de número 4, Jesus ele se depara com Pedro e fala assim: olha Pedro, versículo 3, e entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. O Espírito de Deus falou comigo nessa tarde, tá? Que para viver um novo de Deus na nossa vida, nós temos que nos afastar um pouquinho da terra. É impossível vivermos algo novo de Deus na nossa vida se nós ficarmos apegados com o que essa terra nos oferece. Sabe o que a terra vai te oferecer? Dor de cabeça, angústia, tristeza, falta de fé. Esse mundo vai te oferecer, sabe o quê? Vai te mostrar uma beleza que não existe. Vai te mostrar uma condição que não é para você. Ou talvez aquilo que você tanto quer, você vai ver reflexos nas redes sociais. As pessoas sempre falam que as redes sociais é a vitrine da mentira, né? As pessoas sempre postam uma coisa que não são. Postam um tipo, né? Um sorriso que não existe. E quando nós falamos a respeito de vivermos um novo de Deus, nós falamos que nós nos distanciamos do nível terreno para nos aproximarmos do nível celestial. Quando Jesus chegou para Pedro e falou assim: Pedro, eu preciso do teu barco, mas eu preciso que você afaste um pouquinho da terra. Eu espero que você tire um pouquinho das suas dependências físicas, as suas dependências carnais, as suas dependências somente naquilo que os seus olhos veem, naquilo que os seus ouvidos ouvem, porque para se relacionar com Deus é necessário que se afastemos um pouco da terra. Para entendermos os céus, você só vai discernir o céu através do momento em que você se afastar um pouco da terra. Senão, para você, tudo que vier do céu é loucura. Senão, todas as atitudes que você receber e todas as orientações que você vê e você receber da parte de Deus para você vai ser complicado para digerir. Será complicado para você conseguir colocar em prática. Por quê? Porque as orientações que virão para a sua vida serão orientações do céu. E as orientações dos céus, elas sempre vêm na contramão daquilo que a gente imagina. Sempre vem na contramão daquilo que a gente imagina. Deus fala: olha, não tem problema, Daniel, vai para a cova dos leões e lá eu vou te livrar. Mas Senhor, porque ontem eu ouvi uma mensagem que eu saí da mensagem em crise. Eu nunca parei para refletir a respeito disso. Eu vou até condensar depois essa mensagem, vou trazer aqui para a igreja. Sobre a vida de Jó. Pensa como Jó sofreu, como Jó passou por dificuldades, como Jó passou por perseguições na sua vida, como Jó ele teve tantas problemáticas, como Jó sofreu por tantas angústias. E em todo momento Deus não falou nada para Jó. Deus não poderia. Eu fiquei pensando, eu até comentei com a pastora, eu falei: amor, por que Deus não livrou Jó? Gente, se você for olhar a história de Jó, é caso de novela. Ele perder todas as ovelhas, todos os camelos, todos os bois. Isso, quando a gente lê, a gente não tem a mínima noção do poderio daquele homem. Era o homem mais rico de todo o Oriente Médio.
O diabo vai diante de Deus falando: olha, eu posso tocar na vida de Jó, porque Jó vai blasfemar contra o Senhor. E Deus vira para o diabo e fala assim: você pode olhar para o meu servo Jó, ele é justo, ele é íntegro e ele é reto, gente. Ele é justo, ele é íntegro e ele é reto. Deus dando testemunho a respeito da idoneidade de Jó. Satanás vem, toma todas as ovelhas. As ovelhas, quando ele mata as ovelhas, ele fala para Jó: toda oferta que você sacrifica, que você oferece no altar do Senhor, eu vou paralisar para que você não mais ofereça sacrifícios. Quando ele mata as ovelhas dele, ele está falando para Jó: eu não quero mais que você sacrifique. Eu não quero que você mais ofereça sacrifício ao Senhor. Depois ele toma os camelos. Os camelos eram a força que se tinha na época para poder arar a terra. Parece, e dizem que ele era um grande agricultor. Tinham muitas terras. Imagina morrer toda a força que ele tinha para arar a sua terra. Ele não teria mais o fruto para se alimentar. E tantas e tantas e tantas outras desgraças. A chegar o ápice de todos os 10 filhos de Jó morrerem em um só dia. Os seus filhos, os seus servos, os seus empregados, a casa veio um vendaval e derrubou o telhado e caiu e matou todos os 10 filhos de Jó de uma só vez. Se não bastasse tudo isso, Jó foi largado pelos seus amigos, começou a sofrer de uma enfermidade que saía tumores em todo o seu corpo. Jó gritava de dor todos os dias. A sua mulher vira para ele e fala: Jó, você ainda continua sendo íntegro ao seu Deus? Jó se levanta olhando para si e fala: Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Olhando para essa situação de Jó, a primeira coisa que me veio à mente é: por que é que Deus não livrou a Jó? Por que é que Deus não deu a Jó a oportunidade de falar com ele: olha, meu filho, fica tranquilo, uma hora vai passar. Ei, espera mais um pouquinho, porque isso vai melhorar. Eu estou com você. Ele tinha a convicção de que o Senhor era com ele. Ele tinha a expectativa e a experiência de que Deus estava com ele, independente do tempo, independente do momento, independente da circunstância, simplesmente por uma coisa: Jó estava afastado dessa terra. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós entendemos as crises que passamos na nossa vida e descansamos na sombra do Onipotente. Talvez problemas que você está passando hoje, talvez a indagação que venha no seu coração diz: Senhor, até quando? Senhor, como eu vou me sustentar? Senhor, está difícil, como é que eu vou avançar, Senhor? E Deus está falando: afasta-se da terra, para que você possa se relacionar e entender os segredos que estão no coração do Pai. Todas as vezes que nós andamos em Deus, que nós nos afastamos da terra, nós entendemos os segredos dos céus. Você quer saber quando que você está longe da terra e próximo do céu? A partir do momento que você sentir saudade dos céus. Nós só temos saudades do lugar da qual nós nunca pisamos a partir do momento que nós desfrutamos daquele que é rei sobre aquele lugar. Deus te faz ser apaixonado pelos céus. É por isso que o nosso amor, a nossa paixão por Deus
nos faz atrair por prazer pelos céus, pela glória de Deus. Segundo segredo que eu encontro nesse texto, ele fala para Pedro: Pedro, afasta um pouquinho do barco, vai um pouquinho mais para longe. Aí no versículo 4 ele fala assim: ei Pedro, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Na NVI, esse faze-te ao mar alto, esse versículo 4 ele fala assim: ó, vai mais profundo. Ei, Deus está te chamando a ir mais profundo. Vai mais profundo. Ei, afasta o teu barco da terra, vai mais fundo. Você já afastou da terra? Vai um pouquinho mais fundo. Sabe por quê? Quando você vai um pouquinho mais profundo, ele revela a sua total dependência por Deus. Porque no meio do oceano, nem nada nem ninguém pode te socorrer, a não ser o próprio Altíssimo. Só Deus no meio do oceano pode ouvir as suas orações. Só Deus no meio do oceano, no meio das profundezas, pode ouvir aquilo que está no seu coração. Só Deus pode ouvir o seu clamor quando você estiver no lugar mais distante. Aonde você olha para a direita, olha para a esquerda, olha para cima, olha para baixo, você não vê escape, você não vê saída, mas você leva os seus olhos ao Senhor e diz: ó Deus, eu preciso do teu socorro. E aí o teu socorro ele vem na hora certa, porque o Senhor está com seus ouvidos abertos e está com seus braços abertos para te receber, ouvir e atender o seu clamor. Segundo segredo para quem vai em águas profundas: quem entra em águas profundas revela que onde você pode agir, até onde você pode agir, Deus não irá intervir. Enquanto você está em águas rasas, você consegue cuidar. Você está em águas rasas, você fica tranquilo. Quando você está na beira da praia, pode tomar o caldo que for, você levanta, volta de novo, não é verdade, dona Rodrigo? Pensa que eu tomei de caldo nesse período de férias, gente. Sentado, parecia doido, sentava na beira da areia, assim, eu tava. Tô acostumado muito com esse negócio, não, uma vez por ano dá tempo de eu descer pra praia, e aí eu, sentado na beira do mar, daqui a pouquinho eu de costa, olha como é que faz, de costa pro mar. Aí eu me chamo, a onda tá vindo. Quando eu percebi, eu já estava jogando tudo no meio da água, tomando altos caldos, tomei vários caldos. Mas que eu levantava, tirava a areia, voltava de novo. Voltava de novo. Estava nem aí o que estava acontecendo. Estava nem aí. Tomava o caldo e voltava de novo. Mas, se você andar um pouquinho mais profundo, você pode tomar um caldo. Se você não clamar por Jesus, você vai afogar. Sabe o que as profundezas revelam para nós? Primeiro, revela que nós temos de ter total dependência por Deus. Segundo, revela que é o lugar onde somente Deus pode agir. Onde você não tem mais forças, onde você não tem mais estratégias, onde você não tem mais saída, mas só Deus pode intervir. Terceira coisa que as águas profundas nos revelam: as águas profundas nos revelam um acesso a coisas que você não conseguiria em lugares rasos. Você já viu aquele negócio do Geographic National Geographic, né? Que fala um pouquinho sobre mar, fala sobre esses negócios. Às vezes aparece, eles descobrem uns peixes muito loucos que não acham em lugar nenhum. Eu estava esses dias, eu sou meio doido por peixe, eu gosto de peixe, de tubarão. Tem um bicho meio que pré-histórico, eles chamam de megalodonte. É um tubarão de 30 metros. Pensa, 30 metros de tubarão.
ele só é encontrado em águas mas muito profundas. Alguns ainda dizem que ele já foi até extinto. O bicho consegue engolir de uma só vez um navio, para você ter noção. E tantas coisas, e tantos peixes, e tantas espécies de corais, e tantas coisas, que você só encontra nas profundezas. E aí o Espírito de Deus falou comigo a respeito disso, que as profundezas nos revelam acessos às coisas extraordinárias que você só encontra escondidas em Deus. Existem níveis em Deus, existem segredos em Deus, existem presentes em Deus que você nunca vai achar no nível raso, somente nas profundezas do Espírito. Quanto mais profundo eu estou no Espírito, quanto mais fundo eu estou em Deus, mais eu cresço em Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo de número 11, no verso de número 33 a 36, ele fala: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis são os teus juízos. Ah, que maravilha! Oh, Deus lindo, porque Ele revela-se através da profundidade em que nós nos relacionamos. Terceiro, lance as suas redes sem questionar. Deus falou para Pedro: Pedro, pega as suas redes, lança as suas redes. Pedro falou assim: eu pesquei a noite inteira, mas sob a tua palavra, já foi ligeiro. Sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. Aprenda a ouvir e a obedecer os comandos de Deus. Ele é perito no que faz. Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle de nada. Se Ele mandou lançar a rede, lança a rede. Ei, Deus, Ele é expert em nos fazer viver extraordinários, coisas fora do comum, em lugares que a gente não espera, de situações que a gente não imagina. Deus, Ele pode fazer as coisas acontecerem. Ele tirou água de uma rocha no meio do deserto. Ele mandou maná para o povo no meio do deserto. Maná era um pó que caía todos os dias pela manhã. O povo fazia bolo, fazia pão, fazia tudo. Olha, mas nem a farinha Dona Benta não consegue fazer tudo isso. Maná fazia de tudo. Pão, broa, bolo, tudo que o povo queria e precisava tinha lá. Ah, eu quero comer arroz, vai lá, vai feijoada hoje, é de maná. Vai com maná, daí tinha um gosto de feijoada. Olha que coisa boa. Podia fazer tudo com maná. Pensa, somente Deus é expert em fazer essas coisas. Somente Deus pode fazer aquilo que é extraordinário. Pensa, se você pensar racionalmente, um pescador pescando em um lago, ele não estava no oceano, gente. Se condiz e se fala a respeito de um mar, o lago de Genezaré tinha 19 quilômetros, gente. Um homem que pescou a noite inteira num lago, não conseguia pegar um peixe. Impossível isso, num lago. Lago, você fala de água represada aqui. Era o Mar da Galileia, chamado Mar da Galileia, mas pela extensão que ele tinha em respeito dos afluentes que ele recebia do Rio Jordão. Mas era um lago de 19 quilômetros. Ele não conseguia pescar um peixe, lançando tarrafa. Eu fiquei assustado esses dias. Nós estávamos numa praia, uma das praias que a gente foi agora aqui na zona, foi algo extraordinário, é bom demais. Em tudo você vê Deus. Pensa, mano, se você ficar atento, você vê Deus em tudo. Tinha um cara, nós fomos numa praia, chegou lá, a praia bem calma, né, mano? Bem sossegada. Tinha ninguém, eu falei, vamos ficar lá no canto, fugindo do coronga, fugindo do povo, vamos ficar no cantinho. Aí vem um carinha, um bonezinho, um senhor, um bonezinho, 2 varas, no meio da água. Eu falei, esse cara vai pescar o que aqui, gente? Pelo amor de Deus. Ele foi lá, entrou lá,
Aí deu até um sorrisinho assim para mim. Ele fazia assim: por Deus que está nessa terra, gente. 2 águas. Ele catava assim a vara, fazia assim, tum, no meio do mar, e puxava, tum, vinha um peixe. Eu olhei a primeira vez e falei: ele está brincando comigo. Aí ele puxava, vinha outro peixe. 2 minutos, era assim, jogava um, tum, tirava. Tirava. Eu falei: gente, isso é a pesca maravilhosa. Tá fazendo pesca com vara no meio do mar. Ele pescou, acho que uns 30 peixes. Por Deus, 30 peixes assim, ó. Jogando a vara assim, ó. Parecia que estava fazendo um exercício. Jogava, tirava. Jogava outro, tirava. Jogava outro, tirava. Desse jeito. Você imagina quanta rafa num lago. Pedro lançado um outro, lançado um lado, lançado na frente, lançado atrás, e não consegui nada. Olha que coisa. Sabe por quê? Existem palavras liberadas por Deus, que elas gerarão fruto no tempo oportuno, no momento certo e na hora devida. Pode ser o expert que for. Se você está no lugar exato, no ambiente profético, no momento correto, até o que era para dar errado dá certo. Até o que era para dar errado dá certo. Por quê? Porque você ouviu a voz de Deus. Se Deus falar para você: vai para o Polo Norte vender picolé, vai. Deus vai te prosperar vendendo picolé no meio do frio. Se Deus falar para você vender feijoada lá no Rio de Janeiro, no calor de 40 graus, no meio da orla de Copacabana, vai. Deus vai te honrar, porque aquilo que parece até mesmo ser improvável, a partir do momento em que você ouve e obedece, você come do melhor daquilo que Deus te prometeu. Finalizo aqui, último segredo que eu aprendo dentro desse texto. 4, aprenda a compartilhar daquilo que Deus tem te dado. Sabe por quê? Porque quem não compartilha tendencia a ter os barcos afundados e as suas redes rompidas. Quando Pedro lançou a rede, puxou a rede, veio tanto peixe. Se você ver lá no versículo de número 7, ele fala que ele fez sinal para os outros amigos dele que estavam na beira da praia, para vir ajudá-lo, porque eram tantos peixes, que se ele não compartilhasse, ele ia afundar. Se ele não dividisse, a rede dele ia rasgar. Porque à medida daquilo que nós recebemos de Deus, se nós não compartilhamos, se nós não repartimos, se nós não darmos, se nós não distribuímos, se nós não fizermos, se nós somente olharmos para nós mesmos, olharmos para o nosso umbigo, olharmos para as nossas ações, nós não viveremos a bênção de Deus. Vai morrer com o barco cheio de peixe, vai rasgar as redes, não vai conseguir pescar mais nunca mais. E isso não é praga, não. Compartilhar é um segredo dos céus. Deus compartilhou o seu Filho para que hoje nós tivéssemos salvação. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, um versículo chave da ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O que você recebe, você tem de compartilhar. O que você recebe, você tem de repartir. Compartilhar demonstra gratidão, disposição para o novo e altruísmo. 3 coisas que o compartilhamento revela em nós. Primeira delas, gratidão. Gratidão. Quem é grato, compartilha. Quem é grato, não retém. A Bíblia nos fala no livro de Provérbios que aquele que retém mais do que é justo, retém para a sua própria destruição. Porque um coração ingrato é a pior coisa que existe nessa terra. Fala a verdade, não é? A pior coisa que existe é gente ingrata. A pior coisa que tem são pessoas ingratas. A gratidão revela através do compartilhamento. Quando eu compartilho, eu demonstro gratidão, disposição para o novo.
Se você não compartilhar, não tirar aquilo que você está tendo, se você não distribuir o que se tem, você nunca vai receber novo de Deus. Você nunca vai ter um novo, porque Deus não vai entupir alguém que já está muito cheio. Essa ideia de desperdício não é a ideia de Deus. A ideia de Deus é a ideia do compartilhamento. Deus te dá para que você possa repartir com outros. E também o compartilhamento revela que você é uma pessoa altruísta. O altruísmo é o inverso, o antônimo do egoísmo. Só quero para mim, só quero tudo que é meu, só é meu, é meu, é meu, e só fala que é meu, o que é meu, são as crianças. As crianças brigam e falam que é meu, isso é meu, o carrinho é meu, a boneca é minha, não quer repartir, não quer compartilhar. Quem fala que é meu são as crianças. É por isso que os 5 ministérios eles sempre estão atrelados no compartilhamento. Porque a partir do momento em que nós vemos isso, eles se completam e não somente andam de forma independente. Um depende do outro, um se completa no outro. Por quê? Porque entendeu que o altruísmo e o compartilhamento leva o crescimento do reino de Deus nessa terra. Se coloque de pé, eu quero orar por você.